Se você não sabe com qual matéria-prima você foi feito, você não sabe o valor que você tem, preste atenção, duas joias bonitas e belas, uma feita de prata e outra feita de ouro, as duas podem ser bonitas, mas qual vale mais? A de prata pode ser mais bonita do que a de ouro, contudo, a beleza da prata não garante o valor superior ao do ouro. Por quê? Porque não é a beleza, é a matéria-prima. Quando você não sabe com qual matéria-prima você foi feito, você não sabe o valor que você tem. Mas eu não quero falar muito sobre a questão do valor nesse momento. Eu quero fundamentar a questão da origem. Então, Jesus era claro, porque ele sabia de onde veio e sabia para onde estava indo. Muitas pessoas não sabem de onde veio ou de onde vieram. Muitos pensam que vieram do Nordeste, vieram do Sul, ou vieram de outro país. Muitos pensam que a sua origem é o ventre da sua mãe. Não, não, não. Ali já é o meio da história. Ali já é outra realidade, já é outra dimensão. A nossa história não começa na Terra. A nossa história começa em Deus. Talvez você esperasse que eu dissesse para você que a nossa história começou nos céus. A história não começa nos céus. A história não começa em um lugar. A história começa em uma pessoa. É importante que nós entendamos isso. Quando nós ignoramos a questão de pessoa, nós passamos a buscar lugares. Quando nós não temos entendimento sobre pessoa, nós buscamos lugares. Então, é importante que a gente entenda isso. Preste atenção. Todo ser humano gostaria de saber qual será o seu destino. Todo mundo tem essa curiosidade. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser ano que vem? Como é que vai ser o futuro? Todo ser humano gostaria de saber qual é o seu destino. Esse desejo de saber como será nada mais é do que a ignorância sobre como foi. Esse desejo de saber como será nada mais é do que a ignorância em relação a como foi. Se eu não sei como era na origem, eu vou estar perdido em relação ao meu destino. Ou seja, quem não sabe de onde veio, também não sabe para onde vai. Preste atenção, a nossa geração, e eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Cristo, eu estou falando propriamente de pessoas que conhecem a Cristo, mas não sabem de onde vieram. E por não saber de onde vieram, também não sabem para onde está indo, quando não muito elas dizem, eu estou indo para o céu. É isso que elas definem, que o seu destino é o céu. Eu quero que nós ampliemos o nosso entendimento acerca disso, que haja clareza, porque se a nossa felicidade está no futuro, nós vamos ignorar o presente. Tem gente, queridos, eu falei sobre isso numa live rápida que eu fiz essa semana, fazendo uma chamada para essa conferência. As pessoas dizem, antes da cruz elas diziam, eu sou um pecador. E depois da cruz elas dizem, eu sou um pecador salvo pela graça. Antes da cruz elas eram pecador. E agora, depois da cruz, ela continua sendo pecadora. E aí eu pergunto, a cruz serviu para quê? Antes eu era um miserável, e agora eu continuo sendo miserável. Então, o que a cruz fez com a gente? Porque parece que a cruz não fez nada com a gente, porque a gente continua sendo quem nós éramos antes da cruz. Quando, na verdade, tudo mudou. A cruz é um divisor de águas sobre quem eu era e sobre quem eu sou. A cruz é a morte do velho homem e a ressurreição é o nascimento de um novo homem. E esse novo nascimento não é uma proposta para o futuro, é uma proposta para a origem. Deus não quer te levar para o futuro, Deus quer te levar para a origem. É o que nós precisamos entender. Então, preste atenção no que diz Hebreus capítulo 11, versículo 14 e 15. Hebreus 11, 14 e 15. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. 15. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Preste atenção nisso. 14, porque os que falam deste modo, existe uma maneira de falar que revela que estamos procurando uma pátria.
Versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. O pecado fez com que o homem esquecesse a sua origem. Então, o homem está procurando algo, mas como ele não se lembra de onde saiu, ele não tem como voltar. Dá para você entender isso? O pecado fez com que o homem tivesse uma amnésia no seu espírito, ao ponto do homem não saber de onde ele saiu. E se ele não sabe de onde saiu, ele não sabe quem ele é. E se ele não sabe quem ele é, ele não sabe o valor que ele tem. Ele não sabe o que ele carrega. Porque quando o diabo não consegue prender as pessoas no pecado, ele vai prender as pessoas na ignorância? Dá para você entender isso? O seu maior inimigo, depois que você nasceu de novo, não é o diabo foi vencido na cruz do Calvário. O seu maior inimigo é a ignorância. Porque se você sabe quem você é, você ganha um brinde, você descobre quem o diabo não é. Você só acha que o diabo é alguma coisa porque você não sabe quem você é. O dia que você descobrir quem você é, com um brinde você ganha o entendimento de quem o diabo não é. E o diabo não é Deus. E ele não pode tocar mais em você, porque os que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Se eu fosse você, eu já teria dito aí amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Agora preste atenção, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Essa palavra pátria, preste atenção, essa palavra pátria, em Hebreus 11:14, essa palavra pátria significa país de origem, lugar de origem de alguém. Olha, os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, ou seja, um país de origem, o lugar de origem de alguém. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Existe um povo que fala de um jeito, e essa maneira de falar é sobre alguém que está procurando uma pátria, um país de origem. O ser humano tem uma busca, ainda que ele não saiba pelo que ou o que ele está buscando a sua origem. É o vazio, é a lacuna, é a falta de propósito, de entendimento. O homem não sabe quem é, porque não sabe de onde veio e não sabe como foi feito. É isso que afeta a nossa vida. Agora, se essas pessoas se lembrassem de onde saíram, elas teriam oportunidade de voltar. Muitos não sabem de onde saíram, e por não saber de onde saíram, não sabe para onde está indo. Pastor, eu estou trabalhando o meu futuro. O que você acha de focar na sua origem? Pastor, eu estou construindo o meu futuro. Você não constrói o seu futuro, você descobre a sua origem e reconhece o seu destino. É isso que faz a diferença na nossa vida. O cristianismo, preste atenção, o cristianismo, eu sei, queridos, que algumas coisas que vocês estão ouvindo vão contra a muitas coisas que você já ouviu. Mas eu não estou aqui, queridos, para falar a mesma coisa ou para falar algo diferente. Eu estou aqui para derramar sobre vocês o entendimento que Deus tem colocado no meu coração sobre origem e sobre identidade. O que eu quero te dizer nesses 2 dias, nessas 2 noites, é que você não é vítima, você não é coitadinho, ninguém é melhor do que você, da mesma forma que você não é melhor que ninguém. Isso é libertador. Agora, o cristianismo não é uma proposta acerca de irmos para um lugar. O cristianismo não tem como propósito um lugar. O cristianismo não tem como proposta irmos para um lugar. O cristianismo tem como proposta voltar. Não é acerca do ir. Por isso que fala conversão. Eu me converti. Quando você está numa estrada que você faz uma conversão, você não continua, você volta. Então, o que é conversão? Não é ir, é voltar. Voltar para onde? Voltar para a origem. Voltar para o início. Voltar para o plano original. Sabe por quê? Porque Deus não tem plano B e Deus não tem plano C. Deus só tem plano A. A teologia moderna inventou o plano B. A vontade permissiva de Deus. Deus não tem vontade permissiva. Deus só tem vontade proposital. Porque quem tem plano B falhou no A. E Deus nunca falhou em nenhum dos seus planos. E mesmo quando o diabo diz, eu matei a tua criação, ele diz, você não sabe de nada, inocente. O cordeiro está morto antes de você fazer. Uau!
não tem nada que o diabo faça que Deus já não tenha providenciado uma solução. Porque o diabo não é onisciente, mas Deus é. Então, aquilo que o diabo acha que está fazendo para destruir você, Deus já criou um caminho para que aquilo contribua para o seu bem. Dá para você entender isso? Então, o cristianismo não é uma proposta para o ir, é uma proposta para voltar. É por isso, presta atenção. Deixa eu te falar um pouquinho sobre a origem, sobre o início da Bíblia e o final da Bíblia. No início da Bíblia, nós temos a árvore da vida. No início da Bíblia, nós temos o jardim. Nós temos o casamento de Adão e Eva. Isso está onde? Gênesis 1 e 2. Jardim, árvore da vida, casamento de Adão e Eva. Quando você vai para o último livro da Bíblia, Apocalipse, você tem um jardim, você tem o casamento de Cristo e da igreja, você tem a árvore da vida. Por quê que no final tem as mesmas coisas que no início? Porque o final sempre será como o começo. Se você já leu o final da Bíblia, você pode se alegrar. Preste atenção, queridos. Quando você já viu o final do filme, você só chora de novo se você quiser. Eu já sei como é que termina. Preste atenção. O final da Bíblia é igual ao começo. O que acontece em Apocalipse, capítulo 22, aconteceu em Gênesis 1 e 2. Por quê? Porque o final está na origem e a origem revela o final. É isso que nós precisamos entender. Isso traz paz, isso traz descanso na vida. O final será como quando Adão abriu os olhos. Quem foi que ele viu pela primeira vez? Deus. Quem é a última pessoa que o ser humano vai ver? Deus. Por quê? O final é como o começo. Se você conhece o início, a origem, você vai saber como é o seu final. Eu sei que tudo isso parece muito louco para a nossa cabeça e fala, uau! É por quê? Porque nós não sabemos, nós não conhecemos a nossa origem, nós não temos entendimento quem nós somos. Por que, queridos, que a gente pensa que um problema vai destruir a gente? Porque a gente não sabe da nossa origem. Nós não sabemos de onde nós viemos. Então, nós pensamos que o problema é maior do que a nossa origem. Olha o que diz João 16, versículo 28. João 16, 28 diz assim, Jesus também falando, tá? João 16, 28 diz assim, vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e volto para onde? Para o Pai. Jesus sabia de onde veio e para onde iria. Eu saí do Pai e entrei no mundo, mas ele não nasceu de Maria? Maria foi o meio, ele está falando da origem. Ele não está falando do meio. Ele disse, eu saí, a minha origem é no Pai. E eu vim para o mundo. Eu entrei no mundo através de Maria, mas eu não saí de Maria, eu saí do Pai. Todavia, eu deixo o mundo e volto para o Pai. Preste atenção, Jesus não saiu de um lugar. Jesus saiu de uma pessoa, e é para essa pessoa que ele estaria voltando. Ele não saiu do céu. Ele saiu do Pai. E por ele ter saído do Pai, para onde que ele estava voltando? Para o Pai. Porque o final é como no início. O destino está ligado à origem. Jesus sabia de onde ele tinha vindo, e ele sabia para onde também estava indo. É por isso que as pessoas, elas desejam os céus, e eu não quero ignorar, dizer que nós não vamos, eu só quero que você entenda que o céu não é um lugar onde Deus está. Pastor, Deus mora no céu. Quem te falou que Deus mora no céu? Me falaram que Deus mora lá. E no princípio Deus criou os céus e a terra, não foi isso? E aonde que ele morava antes? Se Deus mora no céu, onde que ele morava antes de criar os céus e a terra? Vamos, pensa um pouquinho. O céu não é um lugar onde Deus mora. O céu é um lugar em Deus. Não é sobre um lugar. É sobre uma pessoa.
Nós saímos de Deus, nós estávamos em Deus. E eu vou te provar isso daqui a pouco. Nós não saímos de um lugar, nós saímos de uma pessoa. É para uma pessoa que nós somos conduzidas ao nascer de novo. Eu quero ler mais um texto com você. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, você pode completar aí? Ninguém vai ao céu, a não ser por mim. Eu não sei se você está acompanhando com a Bíblia aí, eu sei que estou vendo algumas pessoas anotando. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao céu, a não ser por mim. Não, ninguém vem ao Pai. Porque o foco de Jesus não era um lugar, era uma pessoa. É por isso, queridos, que a gente vive tentando sair de lugar ruim, ou lugares ruins. Deus não quer te tirar de um lugar. Deus não quer te tirar de um lugar. Deus não quer te tirar de um lugar. Não um lugar físico, não um lugar de problema. Deus te tirou de um lugar do império das trevas e Ele te transportou para o reino da luz. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Aonde foi que isso aconteceu? No mundo espiritual. Então, do império das trevas, Ele já te tirou e te transportou para o reino da luz. Agora nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Agora que o meu espírito não está mais no império das trevas, agora que o diabo já não é mais meu senhor, ele não tem mais domínio sobre a minha vida, eu não preciso me preocupar com um lugar ruim. Por quê? Porque o meu espírito já está em uma pessoa. E por isso qualquer lugar ruim não me afeta. Se eu sei quem eu sou, eu mudo o ambiente. Se eu não sei, o ambiente me muda. Se eu sei quem eu sou, eu moldo lugares. Se eu não sei, lugares me moldam. Preste atenção, não queira mudar, não queira sair de um lugar onde Deus está, mesmo que o lugar seja ruim. E não queira ficar no lugar que Deus não está, mesmo que esse lugar seja bom. Dá para você entender? Então eu não mudo de lugar porque o lugar é ruim. Eu só saio do lugar quando Deus não está. Porque nós não devemos buscar um lugar, mas devemos ter consciência de uma pessoa onde nós vivemos e onde ela vive em nós. Tem gente que quer mudar de lugar, aí muda de lugar, mas continua sendo a mesma pessoa. O que muda o lugar é a consciência de quem eu sou. Tem gente que muda de país, mas continua sendo o mesmo. Muda de igreja, mas continua sendo o mesmo. Não é a cerca de mudar de lugar, é a cerca de eu entender quem eu sou e mudar lugares. É esse entendimento. Origem e destino. Eu sei aonde eu estou. Eu sei aonde eu vivo. Eu sei quem vive em mim. Agora eu estou pronto para romper, para mudar ambientes. A questão é que nós estamos tendo... a questão é quando nós não temos consciência do nosso interior. Toda a nossa realidade está no nosso exterior. Quando nós não temos consciência das verdades do nosso espírito, as verdades da nossa alma governam a nossa vida. Quando nós não temos consciência da verdade do nosso espírito, a dor que a nossa alma sente nos faz pensar que somos enfermos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve uma dor no pé? Você já bateu o pé, já machucou o pé? Você teve dor no pé, sim ou não? Ou na mão, ou em qualquer lugar? Deixa eu te perguntar. A dor, o sentimento de dor, é um atributo da onde? Da mente, da alma? Sabe o que significa? Que a dor que você está sentindo no pé não é no pé. O pé machucou, mas você está sentindo na alma. Você bate o pé, o dedão, você machuca, mas a dor você sente na alma. Preste atenção, porque a mão não sente dor,
A dor é sentida onde? Na alma. O que isso significa? Que tem coisas que nós estamos sentindo em outro lugar que aconteceu em outro lugar. Existem coisas que nós estamos sentindo em uma nova realidade, em uma outra realidade, mas não aconteceu ali. Preste atenção nisso. Quando eu não tenho entendimento da minha origem, da minha eternidade, de quem eu sou, o meu sentimento se torna a minha verdade. Não é o que eu estou sentindo que define quem eu sou. O que define quem eu sou é quem Deus diz, é a minha origem. É isso que faz a diferença na minha vida. Enquanto a nossa mente, porque na nossa mente está a vontade, o intelecto, as emoções, na nossa mente tem a memória. Preste atenção. Enquanto a sua memória ter como verdade o seu passado, você nunca vai enxergar a sua origem. Porque na sua memória está o seu ontem. Na sua origem está a sua eternidade. Na sua memória está o que fizeram com você. No seu espírito está o que Cristo fez por você. Na sua memória está o que o seu pai te falou. Mas é no seu espírito que está as verdades de Cristo Jesus. Muitos de nós não soltamos as palavras que os nossos pais nos falaram. Todavia, ignoramos a palavra que liberta, que são as palavras de Cristo Jesus. É por isso que ele disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. O que transforma a minha vida não é a palavra da minha mãe nem do meu pai. O que transforma a minha vida é a palavra de Deus. É porque ela me reconecta à minha origem. Qual é a maior prisão que as pessoas têm vivido? Passado. O ontem. O que fizeram. O que eu passei. Não. Essa é a arma que o diabo tem usado. Essa é a ferramenta que o diabo tem usado. Ele nos prende no passado para que nós não reconheçamos a origem. Ele quer que você fique preso no ontem. Deus quer que você se lembre de toda a eternidade. É isso que faz a diferença. Mas eu quero concluir essa primeira noite, porque eu estou falando sobre origem. Aonde começou e onde vai terminar. Aonde nós começamos e onde vai terminar. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Diz assim, e o pó volte à terra como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. E o pó volta à terra como era. O seu corpo veio aonde? Veio da onde? Do pó da terra. E ele vai voltar para onde? Para o pó. Então, a origem do nosso corpo é terra. E o destino do nosso corpo é terra. Perceba que vai terminar, ele vai voltar para onde? De onde ele veio. Destino, origem. Origem, destino. E o espírito volta a Deus, que o deu. Para onde que o nosso espírito vai voltar? Para Deus. E da onde que ele veio? De Deus. Quando Deus soprou nas narinas do homem, Deus liberou de si mesmo naquele boneco de barro que ele tinha feito do pó da terra. Ele fez aquele boneco do pó da terra e ele soprou, ele partilhou dele e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, o homem recebeu a vida de Deus dentro daquele corpo. O Espírito veio de Deus. E o que Cristo veio fazer? Ele veio restaurar a nossa natureza. Ele veio nos restabelecer na nossa condição original. Ele veio reconectar a origem do homem. Por quê? Porque o destino, a eternidade do homem foi interrompida através do pecado. Quando nós reconhecemos a obra substitutiva, inclusiva de Cristo no Calvário, nós somos a nossa eternidade, a nossa origem é restaurada, é reconectada e nós passamos a continuar a vida que nós tínhamos antes do pecado.
Isso, queridos, é muito poderoso. Em Cristo, nós fomos restaurados na nossa condição original. Em Cristo, nós somos restabelecidos na nossa condição original. Depois da cruz, nós somos o que nós éramos antes do pecado. Depois da cruz, nós somos o que nós éramos antes do pecado. Por quê? Porque a cruz não é uma dipirona. A cruz não veio abaixar a febre. A cruz veio restaurar o plano original. A cruz não é a melhora do velho homem. A cruz é a restauração do homem. Não é o velho homem entrando no processo de melhora. A cruz é a restauração do homem. Preste atenção, isso muda tudo, queridos. Porque tem pessoas que pensam que depois da cruz elas continuam sendo quem elas eram. A sua mente continua sendo, porque agora a sua alma vai entrar no processo de renovação. Contudo, o seu espírito foi vivificado, o seu espírito foi recriado. O que eu faço? Eu preciso saber de onde eu vim, qual é a minha fonte. Eu preciso saber, queridos, com qual matéria-prima eu fui feito, para que eu possa ser restaurado nessa condição, para que eu possa ser restabelecido nessa verdade. Eu preciso abrir mão do meu passado, e voltar para a origem. O meu passado não é mais poderoso do que a minha origem. O meu ontem não é mais poderoso do que a minha eternidade. E eu quero parar por aqui. Eu quero orar por você. Nós precisamos, queridos, de uma restauração. Nós precisamos de um entendimento sobre o lugar de onde nós saímos. Quando eu falo de um lugar, eu falo de um lugar em Deus, não de um lugar geográfico. É tempo da igreja entender quem ela é. E ela nunca vai saber quem ela é se ela não saber de onde ela saiu. Você sabe de onde Eva saiu? Saiu de Adão. Você sabe o que significa Eva? A igreja. Você sabe quem significa Adão? Cristo. Dá para você entender? Eva saiu de Adão. Quando foi que Eva saiu de Adão? Quando Deus colocou Adão para dormir, que no caso é como a morte. Morte na Bíblia é sono, tá? Morte na Bíblia é sono. Deus matou Adão e tirou Eva de dentro dele. Então, Eva saiu do lado de Adão. Você sabe quando foi que a igreja nasceu? Quando na cruz do Calvário, Jesus estava morto. Furaram o seu lado com a lança e saiu sangue e água. Ali estava nascendo a igreja. Adão morre para que Eva nasça. Cristo morre para que a igreja nasça. Assim como Eva saiu de Adão, assim a igreja saiu de Cristo. É por isso que Eva é uma extensão de Adão. É por isso que Deus não colocou o nome de Adão e Eva. Deus chamava Adão, e o nome Adão está no plural, porque quando ele falava com Adão, ele falava com Eva. Sabe quem colocou o nome de Eva na mulher? Foi Adão após o pecado. Porque o pecado separou Cristo e a mulher, Cristo e a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. O corpo tem o mesmo poder que a cabeça. O seu corpo é comandado pela cabeça, mas ele tem o mesmo poder. O sangue que passa pela cabeça alcança o corpo. A igreja e Cristo estão ligados. O corpo é a extensão da cabeça. Quando você entende que você é uma extensão de Cristo, tudo na sua vida muda. Tudo na sua vida muda. Olha, preste atenção. O nosso problema não está no nosso espírito. Nosso problema está na nossa cabeça.
porque no nosso espírito tudo foi resolvido, mas a nossa mente ainda está perdida nesse processo. Deus está restaurando o nosso entendimento e nós vamos conhecer por revelação a nossa origem. E aí nós vamos caminhar sem medo. Imagine que você soubesse que amanhã você vai ter um problema, mas que você também soubesse que esse problema vai ser resolvido de forma muito tranquila. Você sofreria com isso? Você soubesse, amanhã eu vou ter um problema sim, mas eu já sei como resolver e está tranquilo. Você sofreria com isso? É isso que acontece quando você descobre a sua origem. Não anula os problemas, mas você já sabe como vai resolver ou como Cristo resolveu. Por que nós estamos sofrendo? Quantas vezes você já foi no seu velório? Quantas vezes você... Não, desse eu não passo. Agora já foi. Desse problema eu não saio. Você já foi no seu velório umas 10 vezes. E está vivo até hoje, que você está aqui. Pelo menos eu acho que você está vivo, está assistindo isso aí. Preste atenção. Você sofre porque não sabe a sua origem. Não sabe a sua origem. Preste atenção. Quem morre de véspera é peru. Quando você descobre o seu propósito, você não morre, você termina. Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para terminar. É por isso que na cruz do Calvário, Jesus diz, tetelestai. Ele diz, está consumado. Pai, eu terminei, manda-me buscar. Deus não te criou para a morte. O que causa a morte é o pecado. Deus te criou para um propósito, para um destino. Deus, é como se Deus falasse, filho, você estava em mim. Eu te coloquei para fazer algo para mim na terra. E eu quero que você volte para mim. Dá para você entender? É o menino que saiu de casa para comprar pão. Porque a mãe, o pai e os irmãos estavam esperando tomar café. Ele saiu de casa para comprar pão para quem? Para a família. E a família ficou em casa esperando o quê? Ele voltar com o pão. O pai falou, filho, vai na terra, traz um pãozinho para nós. Só que quando você foi comprar um pãozinho, você tropeçou, caiu, machucou o joelho, chorou. Mas você saiu para buscar o pãozinho. Levante, pega o pãozinho e volta para casa. Isso significa que quando você sai para fazer algo, não significa que você não tem um acidente de percurso. Mas como você sabe de onde saiu, você sabe o que foi fazer e para onde tem que voltar. Nós não estamos aqui para o sofrimento, nós estamos aqui para comprar o pãozinho, para voltar para casa. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Você não está sozinho, você não foi abandonado. Eu quero que você acredite nisso. Você é feito com a mesma matéria-prima de Deus. Soberba não é reconhecer quem você é. Soberba é reconhecer quem você é sem reconhecer quem te fez. Soberba não é reconhecer quem você é. Soberba é reconhecer quem você é sem reconhecer quem te fez. Quando você diz, eu sou santo, você não pode parar aí. Eu sou santo porque ele me fez santo. Quando você diz, eu sou bendito, você não pode parar aí. Eu sou bendito porque ele me fez bendito. Eu sou o que eu sou porque ele me fez ser quem eu sou. Eu tenho o que eu tenho, não por mim mesmo, eu tenho porque ele me deu. Então, soberba não é reconhecer. Quando você deprecia o produto, você desvaloriza o fabricante. Quando você deprecia o produto, você desvaloriza o fabricante. Ou quando você desvaloriza o produto, você deprecia o fabricante. Humilhação não é se desvalorizar. Não é se diminuir diante de Deus. Humilhação é reconhecer dependência de Deus. Eu dependo de ti. Em ti vivemos, nos movemos e existimos. Vamos terminar, vamos parar por hoje, porque senão a gente vai aqui até meia-noite. Queridos, eu sei que isso é confuso para alguns, mas é isso que tem mudado a minha vida. É isso que tem me tirado das ansiedades. Como é que vai ser amanhã? Quando eu acordo, preste atenção, quando eu acordo eu não pergunto, Deus, como é que vai ser? Eu pergunto, Deus, como é que foi? Peraí.
Como é que foi? Porque o dia que está começando para mim, Deus já passou por ali. Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Então, o dia que está começando já é passado para Deus. Sabe o seu amanhã? Para ele foi ontem. Sabe o seu ano que vem? Ele já terminou. Então, quando você acordar, Deus, como é que vai ser esse dia? Deus, como é que foi esse dia? É caminhar, é ter uma vida profética. E o que é ter uma vida profética? É caminhar naquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Isso não significa que você não vai ter problemas. Eu não estou falando de um evangelho que você não tem aflições. Eu só quero que você entenda que você é maior do que as aflições. Você é maior do que as palavras. Você é maior do que os abandonos. Você é maior do que o que você está passando. Você é maior do que o que você tem ou do que você não tem. Não é a sua conta bancária que te define. Não é o que você está passando. Não é o que falaram. Não é o emprego que você perdeu que determina quem você é. Eu perdi a minha fonte de renda. Não. Você perdeu o meio de renda. Sua fonte é Deus. Ei, o meio muda, a fonte continua sendo a mesma. Os meios mudam. Quando essa fonte secar, ele estabelece outra. Quando essa outra fechar, ele estabelece outra. Dá para você entender? Mas a fonte é a mesma. Então, não se preocupe com o meio que você perdeu. Se preocupe em não perder a fonte. É isso que faz a diferença. Às vezes nós fazemos do nosso meio a nossa fonte. Por quê, queridos? Eu sei de onde vim. E eu sei que enquanto eu não terminar, eu não vou. Dá para você entender? Pastor, todo mundo que morre termina. Não, a ignorância mata antes do tempo. A ignorância mata antes do tempo. Homens e mulheres com consciência de origem não morrem, termina. Dá para você entender isso? É por isso que Paulo sabia que estava próximo o seu fim. É por isso que Pedro sabia que estava próximo o seu fim. Eu gosto como os homens da Bíblia terminam. Ele chamava os filhos, colocava a mão, abençoava. Por quê? Porque ele sabia que já estava terminando. Não fique com medo da morte. A morte só leva os ignorantes. Quem descobriu quem é, a morte não tem poder de levar. Sabe o que Jesus disse? A minha vida ninguém tira. Eu a dou. Enquanto Jesus não gritou para esses parar, gente, enquanto Jesus não disse na cruz do Calvário, tetelestai, a morte não pode levá-lo. Enquanto você não tiver consciência, terminei. Você não vai. Por isso que esse problema não vai te destruir. Por isso que isso que você está passando não vai te destruir. Não vai. Você vai sair maior do outro lado. E isso não é uma palavra de motivação, ainda que isso te motiva. Isso é uma palavra transformadora. Isso é uma palavra libertadora. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Feche teus olhos. Eu creio que Deus ministrou o seu coração. Amanhã nós vamos continuar novamente. Amanhã eu quero falar mais sobre questão de identidade. Hoje eu falei sobre origem. Sobre identidade nós vamos falar amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado porque descobrir a nossa origem traz paz em relação ao nosso futuro. Obrigado porque saber de onde saímos traz descanso em relação para onde estamos indo. Senhor, que essas pessoas que estão assistindo, anotando, eu fico tão feliz em ver pessoas anotando, escrevendo, sendo ministradas. Eu declaro, Senhor, homens e mulheres sendo ativados. Eu cancelo fobia. Eu cancelo todo medo do amanhã, toda ansiedade, toda preocupação. Eu cancelo pelo poder de Jesus Cristo.
Eu declaro uma paz que excede todo entendimento. Eu declaro pessoas vivendo seguros no Senhor. Eu declaro pessoas com a mentalidade ampla, Senhor, que eles vão viver além de lugares bons. Eles vão ter consciência de quem eles são agora que estão em Cristo Jesus. Eu declaro cura. Eu declaro cura sobre a alma, sobre os traumas, sobre as prisões. Eu declaro cura, eu declaro libertação de toda enfermidade. Se você que está assistindo está doente, com uma dor, com um diagnóstico médico de enfermidade, eu cancelo agora. Agora, caroços desapareça. Agora, dor saia. Agora, em nome de Jesus, ouvido surdo ouça, olho cego veja, esterilidade seja arrancada agora. Eu declaro milagres acontecendo pelo poder de Cristo Jesus. Eu declaro um povo com a mente próspera, com o espírito próspero, um povo que vai caminhar no sobrenatural, pelo poder de Cristo Jesus, pessoas que vão ser uma representatividade de Cristo na terra, pelo poder de Jesus Cristo. Eu abençoo o teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, você é livre. Você é livre, você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi feito do melhor material que Deus podia fazer. Você foi feito dele mesmo. O seu corpo foi feito da terra, mas o seu espírito, você e eu, nosso espírito, é o único que foi criado, feito dessa maneira. O seu espírito foi feito em Deus, o seu corpo foi criado da terra. Amém? Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós vamos ter um encerramento, segura aí, tá bom? Nós vamos ter um encerramento, vamos ter alguns avisos aí agora, tá bom? Em nome de Jesus, eu te abençoo, não saia não, espera os avisos e amanhã nós vamos estar aqui. Tivemos uns probleminhas de áudio hoje, mas amanhã nós vamos começar às 9 horas em ponto, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Essa é a minha origem. Quando a essência és tu, Jesus. Quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Glória a Deus. Que bênção, que bom esse tempo juntos aí. Amanhã vamos fazer alguns ajustes no áudio aqui para podermos também ter esse tempo de adoração juntos com mais qualidade. Mas é sempre muito bom ouvir esse meu amigo Ricardo. Ricardo tem uma palavra que é uma palavra para a nação brasileira, é uma palavra de fundamento. Por isso Deus tem também trazido ele para essa movimentação apostólica nesse tempo. Então, obrigado, Ricardo, por compartilhar conosco hoje. Você que está aí ainda, amanhã convide alguém para estar com você. Vai estar sendo passado instruções ali no grupo. Você pode convidar pessoas para participar amanhã, com certeza, ok? E entra lá, se você não segue ainda nas redes sociais, Pastor Ricardo, tá bom?
PR Ricardo M. Costa. Entra lá, segue ele nas redes sociais. E também você pode estar adquirindo os livros, né? Ele tem 2 livros já escritos. E esses livros tratam com mais profundidade desse assunto aí que ele teve que falar rapidamente para nós. Tá bom, queridos? Então, amanhã nós nos vemos no mesmo horário. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.